limitante, digamos assim, né? Dessa teoria aí. Mas e na parte sexual, né? Teve influência também, na literatura, principalmente? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque, por exemplo, o Carpo, ele falava assim que a psicanálise serviu de pretexto para falar da sexualidade com franqueza inédita, né? Então, como que você enxerga aí? Teve influência disso ou não? Sem dúvida. Olha, esse assunto é super interessante, né? O Skinner é um behaviorista, ele é um americano, e a psicologia lá nos Estados Unidos tem um quê muito diferente. A psicanálise não, ela prosperou muito mais na Europa e na América Latina, por exemplo, né? Nos Estados Unidos eles são muito mais práticos, né? Eles estão e o behaviorismo do Skinner, por exemplo, é, é muito diferente da psicanálise, por exemplo, que é uma psicologia que se arvora a ser muito mais científica, por exemplo, e muito mais voltada a resultados práticos, né? Olha, como é que a gente pode mexer, né, nas coisas? Porque americano gosta disso, né? Ele gosta de resultado. Sim. E é aquela psicologia de você fazer experimento com rato, é a psicologia do Skinner, né? É, Uhum. né, com aplicações assim de psicologia de massa, inclusive, como você movimentar massas, né, em geral. Esse tema da sexualidade é um reflexo de várias coisas, né? Um, Em primeiro lugar, me parece ser uma obsessão do Freud. Isso é importante entender, pessoal. Não é assim, viu? Não é assim que todo mundo é, né? O, Tem uma frase do Freud que ele dizia assim: quando. Eu vou usar dois nomes aqui genéricos. O Freud dizia: quando Pedro fala de Paulo, eu entendo muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo, sabe? Então, quando o Freud me fala sobre sexualidade, eu entendo muito mais sobre o Freud do que sobre sexualidade, né? Não é que todo ser humano é dessa forma como Freud entendia, sexualizante e sexualizado. Alguma coisa freudiana estava ali, alguma coisa do próprio Dr. Freud era assim. A gente não precisa comprar isso wholesale, como dizem os americanos, né? Sem negar também que existe alguma coisa na sexualidade que é fundante do ser humano, isso não tenho nenhuma dúvida. É, o, uma vez um estudante do Freud denunciou isso para ele. Ele falou assim: Doutor Freud, você fala tanto sobre objetos fálicos e fase oral, etc. Mas eu percebo que o senhor é obcecado com esse cachimbo aí do senhor, né? Vive com esse cachimbo na boca aí e tal, né? O que é isso, né? Isso é uma manifestação da sua fixação na fase oral, né? Do desenvolvimento psicossexual. Freud morreu de câncer de boca, inclusive, né? Uhum. Foi uma morte assistida, né? Foi uma morte por overdose de opioide, inclusive, porque ele estava sofrendo muito, etc. E aí o Freud falou, né, uma frase que entrou para a história, né, super conveniente, né? Falou, olha, às vezes um cachimbo é só um cachimbo, né? É, perceba, né? Quando é para mim, às vezes é só um cachimbo, né? Veja só, né? Quando fala de mim, né? Não, aí nem sempre é isso. Quando fala dos outros, eu vou inaugurar isso, uma expressão que o Matheus Bussi usa muito, que é essa hermenêutica da suspeita, né? A psicanálise faz parte de um conjunto de pensamentos que suspeitam, né, do final do 19, né, de que tem alguma coisa por trás das coisas que a gente não está conseguindo entender. E diferentes teóricos vão dar diferentes nomes a essa objeto de suspeita, né? O Freud achava que é o inconsciente, esse é o objeto de suspeita dele. O Marx vai achar que é uma luta de classes, né? Ele tem uma suspeita de que a luta de classe move as coisas. Enfim, cada pessoa vai dar um nome a um objeto de suspeita que ele acredita que move o mundo. E o Freud tinha essa atitude suspicaz mesmo, né? É, e ele suspeitava que a sexualidade era uma espécie de motor assim do ser humano. E ele equivalia a energia psíquica à energia sexual. Ele chamava de libido, né? Uhum. Porque ele acreditava que existe algum análogo entre a energia vital e a vontade de fazer as coisas e o impulso sexual humano. Isso é análogo, na opinião dele, né? O impulso de procriação e de reprodução de prazer sexual é análogo à vontade de viver, né? Como diriam os franceses, né? A alegria de viver, joie de vivre. E, bom, até que chegou um determinado ponto que ele descobriu que não, porque ele descobriu que existe, na verdade, uma vontade de morrer também, que ele chamava de pulsão de morte, que também tem a ver com a pulsão sexual de alguma forma. Eu estava assistindo o Nosferatu, vocês viram esse filme novo do cinema, o Nosferatu? Não, eu É, vi que tá no cinema, mas não assisti, não. Preferia sim, reassistir o Interstellar.
Ah, legal. Tá no cinema também, né? Tá. Interstellar, né? Então, o Nosferatu é um filme super, muito curioso, tanto a versão lá de 1922, que é um dos melhores filmes da história, né? O Nosferatu velho, tanto quanto esse novo, que mostra ali um povo, né? Alemão, inclusive, né? Curioso isso, né? E o Nosferatu é um filme alemão, que tem uma espécie de fascinação pela morte, que também é uma fascinação sexual. Tipo assim, as coisas se articulam. Então, são pessoas apaixonadas pela morte e apaixonadas por algum tipo de pulsão sexual também. E isso tudo se comunica, né? Na cabeça do ser humano, algumas áreas da nossa cabeça, de fato, à medida que estimulam desejos sexuais, estimulam algum desejo de morte, algum impulso agressivo também, sabe? Então, existe Uhum. alguma coisa análoga entre morte e pulsão sexual, né? E o Freud descobriu que tem mesmo, né? Ele descobriu que, na verdade, existe uma pulsão de morte. E ele tentou articular essas duas coisas, né? Entre pulsão de morte e uma vontade de viver. Porque determinados fenômenos ele não conseguia explicar só pelo desejo sexual, no sentido de construtivo. Existia também um desejo sexual destrutivo. É, e ele percebeu isso particularmente pelo que aconteceu nas guerras, né, na Europa. Ele, meu Deus, né, parece que as pessoas estão querendo produzir morte, com o fenômeno das grandes guerras na Europa. E, bom, e aí isso assustou muito ele e levou ele a desenvolver uma revolução na teoria dele, é, que é a descoberta da pulsão de morte, por assim dizer. Então, essa é a questão, né? À medida que a gente sexualiza as coisas, o Freud foi entendendo que a gente pode mortificar as coisas também. Essa redução à sexualidade é mortificadora, de alguma forma. O, Vocês não lembram, né? Um famoso que falou que não vou citar o nome dele, mas um famoso estava perto de morrer, citou uma vez que um dos maiores prazeres assim que ele teve no contexto sexual foi quando ele estava muito próximo da morte. Assim. E essas coisas têm uma comunicação, sabe? E essa é a questão. Eu percebo que à medida que a gente sexualiza as coisas, a gente vai inviabilizando certas coisas, sabe? A gente vai deixando de ganhar outras ferramentas, né? E é uma perspectiva redutora, eu acredito, né? A gente sexualizar tudo reduz o nosso nível de poder, mais uma vez, daquela forma como eu estava falando. Eu acho as interpretações, inclusive sexualizadas de arte, né, extremamente redutoras, assim. Eu não sei para onde isso vai muito, né? Fica reduzindo tudo às pulsões sexuais das pessoas, né? Nossa, esse artista fez isso aqui por conta de alguma questão mal resolvida, da sua intimidade. Eu acho invasivo, inclusive, eu tô, né, falando da intimidade da pessoa, e eu acho redutor, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar com outros tipos de interpretações, na verdade. Mas isso aí virou uma tônica, né? Principalmente Com certeza. na crítica literária, na crítica de cinema de hoje. Com Praticamente é certeza. tudo isso aí que você falou, né? De Sim, questão sexual, que tem algo por trás, sim, associado com a suspeita, né? Não, se fulano tá sim, fazendo isso, tá falando isso, é porque tem alguma coisa por trás lá, tem algum interesse por sim, trás. E mesmo as exato. pessoas comuns, elas adotam essa postura, né? Que é, de certo modo, oriundo da psicanálise, sem perceber isso, né? Sim, Isso que é exato. curioso. Começa a se tornar o modus operandi, né? E pior, É. né? Os artistas começam a comprar essa história também. O artista, eu sempre entendi os artistas como antenas, assim. E percebam isso. Sempre que alguma coisa na cultura tá mudando, os artistas contam primeiro pra gente. Eles contam primeiro, bicho, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, eu usei o exemplo do Nosferatu, né? Nosferatu é um filme alemão de 1922 que já prenuncia coisas que vão acontecer 20 anos depois na Europa, se você assistir o filme. Na verdade, o expressionismo alemão, o cinema alemão da década de 20, prenuncia o que vai acontecer dali a 20 anos, bicho. Então, se a gente começa a contaminar os artistas, a gente começa a contaminar o poço, assim, entendeu? A gente começa a perder acesso a algumas coisas. E muito me preocupa, né? E é por isso que eu tenho uma parte do que eu faço, né, no Afogado no Sofá, no Etnonverso que a gente faz é tentar manter, na verdade, uma interpretação mais genuína do que é arte mesmo. Sim. Né, contar para as pessoas, à medida do que a gente entende, o que está acontecendo, sem tributar a determinadas pautas, sem ficar, porque você contamina o poço. Se a arte vira uma expressão da sua ideologia, na verdade aí você começa a perder. A gente perde acesso a certas coisas. E a gente nota isso, né? À medida que
as manifestações artísticas ficam mais ideologizadas, elas ficam mais pobres mesmo, em termos de expressão de verdades, né? Sim. É, o- então a gente precisa purificar a água, né? Porque senão a gente perde acesso a determinados assuntos. Uhum. Você assistiu esse Nosferatu novo aí que saiu agora? Assisti no cinema, tomei muitos sustos. Um filme Ah, bem é? assustador. Sim. Que eu vi gente falando que é filme de corno, então já que você falou que estão pronunciando que vai acontecer, estão querendo normalizar o cuquismo, então, né? Deve ser isso. Olha, então, mas esse tema do. Esse é um filme fascinante, né? Porque o Nosferatu é uma versão do Drácula, na verdade. Uhum. É uma versão do história do Drácula, né? E tem tudo a ver com pulsão sexual, né? Tem uma ópera do Wagner, que é um ator alemão, mais uma vez, né? Germânico, né? Por assim dizer. Que é chamada Tristão e Isolda, né? O Wagner é mais um sujeito totalizante, gnóstico, né? Ele não é gnóstico, mas veja, ele acreditava que ele estava construindo uma obra de arte total, né? É, ele acreditava que agora sim, agora eu vou resolver a música na minha própria mão, né? E o uma da e aí ele pegava mitos germânicos antigos e ressignificava em histórias bem wagnerianas assim. Tem uma chamada Tristão e Isolda, né, que termina com uma música chamada Liebestod, que é, não sei se eu pronunciei bem, meu alemão não é muito bom, que é algo como amor pela morte ou morte por amor. Tem um significado meio dual aí. E, bom, isso é muito sugestivo do que é a experiência germânica. É uma experiência de encantamento pelo abismo, por assim dizer. O Nietzsche dizia isso, né? O Nietzsche, que é mais um autor germânico, ele dizia que ele tinha uma fascinação pelo abismo, assim, que ele olhou para o abismo até que o abismo olhou para ele de volta, e que ele acreditava que a gente tinha que viver caindo no buraco e dançando, assim. Essa era a impressão do Nietzsche como a gente deveria viver a vida, né? Isso, na verdade, é muito sintomático dessas visões germânicas de mundo, né? Tipo, olha, estamos aqui sempre numa espécie de lugar obscuro, né? Espécie de floresta alemã, assim, uma floresta negra, e nós vamos nos revoltar contra isso, mesmo que a gente esteja caindo, a gente vai cair dançando. Esse filme do Nosferatu expressa muito disso, expressa esse amor pela morte, assim. O, e aí cai no cuquismo, né? Cai em tudo, né? Cai em tudo que você imaginar né? de manifestações bizarras, né? O sujeito cai. É um filme bem assustador, mas eu gostei bastante. Eu achei. Essa é a questão, né? A arte, manifestações artísticas, quando elas são genuínas e bem feitas, é, na verdade, nem importa muito se elas cedem a determinadas pautas. Elas só são boas e você simplesmente vai gostar delas, né? Então, nossa, os alemães, né? Do o bigode, sabe? Eu não vou. Sabem o que é o Uhum. bigode? O O bigode? bigodudo lá. O bigode, ele tinha uma fascinação pelo que ele chamava de arte degenerada, por exemplo, né? Perceba, o sujeito que menos é, é, conscientemente gostava desse assunto, ele achava isso super interessante, na verdade, né? O bigode achava. Então perceba, até a pessoa mais moralmente torpe, né? Como o bigode, né? O sujeito mais incondenável do mundo, ele reconhecia que o que ele entendia como uma coisa bizarra também tem um certo valor, assim. É, o, então, e isso é uma coisa que o pessoal questiona muito a gente lá no Etnoverso. Eles falam assim, nossa, mas vocês falam sobre uma coisa, né? Vocês falam sobre manifestações artísticas que são, às vezes, ideologizadas, né? Às vezes, né, cedem determinadas pautas. Por que vocês falam disso? Bicho, olha, se é bom, se é uma manifestação artística genuína, não interessa muito, sabe? É tipo, se é bom, vale a pena falar. E esse filme do Nosferatu, por exemplo, tem cuquismo, tem, né? Mas tem algumas coisas interessantes do filme, então vale a pena falar sobre. Inclusive, eu quero fazer uma live sobre o Nosferatu, eventualmente. Faça assim, irei assistir. Você sabe o que é cuquismo, Michael? Não faço ideia. Nem queria E saber. Cuquismo? nem que. É. Sim. Depois ele pesquisa no Google lá, É, gente. é alguma coisa relacionada a alguém que gosta muito de cookie? Não. Tô É a brincando. glamorização do corno. Bom, vou te dar uma olhadinha nos comentários, que tem bastante comentário.